Olá pessoal, bem-vindo ao canal Trocando Bytes. E esta é a nossa parte número 7 do nosso tutorial sobre criação de jogos casuais com o Game Maker. E agora nós vamos continuar aqui o nosso projeto, né? Se você ainda não assistiu os outros vídeos, seria bom você assistir desde o começo, né? Porque a gente explica mais coisas sobre a ferramenta, né? Mas vamos continuar aqui. Eu vou abrir agora o Game Maker para nós podermos continuar de onde nós paramos, né? Bom, então estamos aqui na IDE do Game Maker. Aí nós temos aqui o Workspace, né? Esse objeto aqui, né? Vou fechar aqui. E nós temos essa Home Title. E nós colocamos esse botão aqui, né? E no outro tutorial a gente viu lá como é que associava o sprite no botão, né? Nós pegamos lá da imagem gerada pelo ChatGPT. E agora eu tô querendo, a primeira coisa é essa imagem de capa aqui, ó, onde está o botão Start. Nós vamos mudar para uma imagem agora que tem mais a ver com o jogo, né? Vai ficar mais legal assim, tá? Então esta imagem aqui que está nessa room, ela está associada a esse Sprite 2 aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome desse Sprite aqui para SPR Background Title, porque ele é o background da tela, né? E agora nós vamos nós vamos importar uma outra imagem para servir do nosso background. Vocês vão ver que legal que é. É a imagem que eu já tinha mostrado para vocês, né? Então eu vou apertar o botão Import. Eu estou dentro do Sprite agora, tá? Para quem ainda não lembra, não tá lembrado ou não assistiu às outras aulas, o Sprite ele é um asset do jogo, né? Assim como outros assets, tem som, tem Sprite, tem script, e representa as imagens. Tudo quanto é imagem, você vai colocar no Sprite e você usa nos objetos, usa nos fundos das telas, tá? E a gente carrega através de um Sprite. Então vamos lá, vou importar essa imagem. Ela tá dentro aqui do canal. Criando jogos. Assets. E eu tinha criado, conforme eu tinha falado para vocês, eu tinha criado esse asset aqui, ó. Então eu vou importar ele. Ele tá falando que ele vai destruir a outra imagem, beleza? E olha só que legal, esta é a imagem da nossa telinha, tá? Que vai ser usada na ROM. Esse aqui é o Sprite, né? Vamos olhar como que ficou na ROM. Vou fechar o Sprite e vou abrir aqui a ROM Title. Aí se vocês virem aqui, ó, ele tá de um jeito engraçado, porque ele tá repetindo. Vocês sabem por que ele tá repetindo? E ele também ele tá menor que o tamanho da ROM, né? Para ficar certo, nós vamos lá dentro do background da propriedade, ó, instances background. E agora eu vou mudar aqui, ó, onde tá horizontal tile, que faz ele ficar repetindo horizontalmente, que a gente tinha feito com a outra imagem. Eu vou desativar isso. Pronto, agora vocês podem ver que ele tá menor que a ROM, né? Para que ele ocupe essa ROM, eu vou marcar ele para stretch, para ele esticar na ROM. Entendeu? Olha só que legal. Essa é a imagem do nosso game, tá vendo? É a telinha inicial dele aqui, né? Vai ficar cantando uma musiquinha. E aí a pessoa vai apertar Start e vai para outra room, né? Que seria onde a pessoa vai jogar. Basicamente, inicialmente nós vamos ter 3 rooms, né? Vamos ter essa Start. Depois nós vamos ter aonde você vai jogar. E depois nós vamos ter uma Game Over ou vai mostrar outros resultados. Basicamente serão 3. Depois a gente pode fazer até mais, tá? Então, como eu tinha comentado no tutorial passado, agora nós precisamos de das bolinhas. Então nós vamos precisar de um Sprite para armazenar essas bolinhas. Então vamos dar uma olhada nessas bolinhas aqui. Se a gente entrar aqui dentro do jogo, dos assets, esta linha de bolinha, ela foi retirada aqui dessa imagem aqui, maior, tá? Eu peguei, que algumas bolinhas são repetidas, né? Aí eu peguei e juntei tudo numa linha, tá?
Essas bolinhas, então agora elas são imagem horizontal, né? Que tem várias bolinhas do mesmo tamanho. Então o que nós vamos fazer? No Game Maker eu posso criar, importar manualmente cada bolinha dessa e depois usar no objeto. Mas existe uma maneira dele importar e cada bolinha dessa, ou cada parte que ele importa, quando é do mesmo tamanho, ele vai tentar importar de acordo com a largura e a quantidade de imagens, que eu vou mostrar para vocês como é que você define a quantidade. A largura ele já pega no próprio objeto. Ele vai separar em sub-images, ou seja, você tem um sprite e dentro desse sprite você tem vários sub-images, tá? Como que é feito, por exemplo, um movimento de um bonequinho, por exemplo, andando? Ele tá ali andando e cada passo que ele dá é uma imagem, certo? Isso a gente chama de frame, vamos supor. E cada frame desse, na verdade, é uma subimagem do sprite. É assim que dá a ilusão do movimento, que na verdade é uma ilusão. E nós vamos usar isso para carregar essas bolinhas, tá? Só que no caso da bolinha, a gente não vai querer que ela fique lá se movendo lá, então assim, de mudando o sprite. Depois eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Então, como é que foi feito isso? Essa imagem ela tem um nome específico, olha lá, Balls Line Strip 5. Este sufixo no final, Strip 5, diz para o Game Maker que ela é um conjunto de imagens, um strip, com 5 imagens. Então, quando ele carregar, ele vai saber que ele tem que dividir essa largura em 5 e que cada uma delas vai ser uma imagem, tá? Então, é assim que nós vamos fazer. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer para importar essa imagem para dentro do Game Maker? Nós vamos entrar aqui e vamos criar um novo sprite. Sprite Create um sprite. Eu cliquei com o botão direito, tá? Então aqui eu criei o sprite, ele está vazio, não tem nada dentro. Eu vou fazer o que? Eu vou importar essa imagem. Import. E eu vou escolher essa imagem aqui que já está com esse nome específico. Ele olha o nome mesmo que você deu ali. Sempre que ele vê que tem esse strip e o número na frente, ele já sabe que ele tem que dividir na hora de importar. Então eu vou abrir e ele fala lá, ó, import and file show sprites, not undouble action. Ele sempre fala isso, tá? Eu vou até marcar aqui para ele não ficar mostrando isso, porque toda vez ele fala a mesma coisa, que ele vai destruir a imagem anterior, mas nós já sabemos disso. Então eu vou dar yes. E olha só que legal, gente. Ele importou cada bolinha numa sub-image. Uma subimagem, tá vendo isso que eu falei para vocês? Cada bolinha dessa numa cor. Como na verdade elas não estavam tão bem posicionadas assim, né? Ela ficou meio que torta, mas vamos deixar assim por enquanto. Depois eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou fechar aqui. Vamos colocar o nome, né? Sprite SPR Balls, que são as bolinhas. Só que esse sprite sozinho, ele não faz muita coisa. Para mim criar as bolinhas, eu vou precisar de um objeto, tá? Então eu vou criar um objeto aqui, Objects, cliquei no botão direito, Create, e vou procurar aqui Object. Pronto, criei um objeto. Eu vou chamar ele de obj tracinho sublinha ball. Esse objeto ele representa uma bola, tá? E esta bola vai ter várias imagens. Então tudo bem, vamos. Aí eu vou clicar aqui onde está no sprite, que não está sprite carregado. Eu vou clicar aqui e vou abrir aqui qual sprite que eu quero, que vai ser esse aqui das bolinhas. Pronto, está carregado no objeto. Show? Agora nós vamos lá para a sala. Lembra daquela outra ROM que nós criamos, que eu falei com vocês que são duas no começo? Depois é 3, vai ter a ROM Title, e depois a ROM Playing, e depois a ROM Game Over. Essa no caso é a ROM Playing, que é essa aqui, ó. Tá? Ela também tem background, que está vazio, e instâncias também, são 2 camadas. A instância é onde nós colocamos os objetos. Então eu posso fazer o que? Pegar essa bolinha e arrastar para cá. Tá? Mas olha só, ela tá muito grande, né? Eu quero ter várias bolinhas dessas aqui. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir o tamanho desse sprite. Porque como eu falei para vocês, eu podia muito bem reduzir o tamanho do objeto aqui. Fazendo isso.
seria até mais fácil. Mas quando eu faço isso, eu estou aplicando uma matemática aqui de redução de imagem, tá? Então toda vez que o Game Maker for mostrar essa imagem, ele vai ter que aplicar essa matemática. E se eu clicar aqui 2 vezes, eu vou abrir as propriedades desta instância, desta bolinha. E você vai ver que a escala aqui, ó, foi reduzida 80%, tá? Então toda vez que ele fosse mostrar, ele ia ter que aplicar essa redução. Então para a gente não ter que fazer isso, eu vou voltar aqui para 1, que é o 1 significa o tamanho original da bolinha, tá? E para mim reduzir, eu vou mexer no sprite, tá bom? Então vamos lá no sprite. Bom, então aqui agora dentro do editor do sprite, nós vamos diminuir, né? Só que se você observar, a subimagem aqui, que eles chamam de frame, né? Eles estão posicionados diferentes, tá vendo, ó? O que nós vamos fazer, vamos acertar isso aqui para ficar tudo no meio certinho, tá? Eu preciso que ele fique no meio. Para fazer isso, eu vou puxar essa imagem para cá. Então eu vou editar essa primeira bolinha. E vou dar um Ctrl A. Vou reduzir um pouquinho aqui. Ops. E vou mover. Se eu clicar aqui nesse Pan Image, que é o M, ele consegue mover a imagem. Então eu vou mover a imagem que eu selecionei, mais ou menos aqui por centro, tá vendo? Tô na primeira bolinha, vou para a segunda bolinha. Vou dar um outro Ctrl A para ele selecionar de novo. Vou mover também para o centro. Como diz o outro, no zóio, tá, gente? Poderia fazer outras coisas aqui, usar o GIMP, mas vamos direto aqui no editor do Game Maker para vocês verem que ele também tem algumas funções legais. A próxima imagem, ela já está no meio. A outra, ela passou um pouquinho. Vou dar Ctrl A. Vamos puxar para cá. Depois a gente confere. Então agora eu vou dar um Ctrl A e vou mover aqui. Bom, aqui eu movi aqui certinho. Vamos conferir para ver como que ficou, né? Aqui ficou um pouquinho para baixo. Eu vou subir um pouquinho. Ah, legal. Ops, aqui. Subir um pouquinho aqui também. Bom, eu acho que tá bom assim, né? Ela tem uma pequena diferencinha em cada frame, mas não tem problema. Beleza, então agora eu fiz o tamanho tá correto. Aliás, ela tá centralizada agora. Nós vamos reduzir o sprite como um todo. Isso aqui é cada imagem, tá? Agora eu vou entrar aqui no menu Image e eu vou Resize All Frames, tá? E eu posso dar um crop também aqui, mas deixa eu ver se ele vai dar um crop. Crop significa cortar as partes para deixar o tamanho só da imagem. Ele costuma não dar porque por causa da proporcionalidade, né? Acho que ele não vai dar. Deixa eu ver aqui. Como ele já tá agarrado aqui em cima, tá vendo? Se ele tivesse que reduzir, ele ia acabar tendo que reduzir e a bola ia acabar ficando oval, tá? Então vamos deixar assim mesmo e vamos vir aqui em Image. E vamos diminuir. Vamos Resize All Frames. Atualmente ele está com 167 por 139, tá? Ele não tá lá essas coisas de redondo não, mas não tem problema, tá? Porque tem as beiradas ali, né? Então não tem problema, ele tá proporcional, né? Então a opção que nós queremos é dar um scale, porque a gente pode dar um resize no canvas também, mas vamos dar um scale direto, né? E aqui vamos mudar para 96. Aí ele automaticamente vai fazer o cálculo e reduzir proporcionalmente. Eu vou dar um apply. Pronto, ele reduziu, tá? Vou fechar aqui agora o sprite e vamos lá novamente agora para o objeto para ver como que ficou na home plane, tá vendo? Ó? Agora ele ficou menor. Eu acho até que daria para reduzir um pouco mais, tá? Eu acho aqui que ele tá um pouco grande, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. O que acontece? Isso aqui é uma grade. Aqui nós temos a grade do Game Maker.
ela tá de 32 por 32. Eu vou mudar aqui para 16. 16 por 16 para ficar uma grade mais fininha, né? Pra gente poder ver. Eu acho que esse tamanho aqui daria certo. Uma coisa que é importante que vocês entendam, que esta bolinha aqui, que é baseada neste objeto ball, quando eu arrasto para cá, ó, olha só. Por que uma tá grande e a outra tá pequena? Quando eu arrasto um objeto aqui para ROM, ele cria uma instância do objeto. Quando você fala de programação orientada a objeto, uma instância é que é a materialização do objeto. Porque até o momento que ele está ali como objeto, ele é um rascunho, ele é um protótipo, tá? Quando você cria o objeto, você cria uma instância daquele objeto. Ele tem vida própria, ele é independente da outra instância. Tá? Então isso dentro da programação orientada a objetos, que aqui também é objeto, essa GML ela permite inclusive criação de objetos e tudo isso aqui são objetos. Então quando eu arrasto para cá ou eu crio usando na linguagem, depois nós vamos ver que é possível criar objetos usando a GML também, né? Você tem instâncias diferentes, ó. Essa aqui é a instância, inclusive ela tem um código aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui, ó, termina com CF, a outra vamos ver a outra instância, lá D4C, ou seja, é outra instância do mesmo objeto. O objeto ele é um protótipo que você cria instâncias dele. Lembrem-se disso para toda a vida de vocês. Quando você fala de objeto, ele é, digamos assim, o design da coisa, ele é o protótipo. Quando você fala em instância, ele é a materialização daquela coisa, tá? É ali que o objeto você diz como que ele vai ser. O objeto ele vai ter tanto disso, daquilo, mas ele não existe ainda, tá? Ele é apenas uma ideia, ele é um protótipo, tá ali anotado ali, é um design. Quando você instancia o objeto, que aí você cria aqui, eu posso arrastar várias bolinhas para cá. Eu tô criando o que? Instâncias desse objeto, tá certo? Então eu vou excluir, eu vou dar delete, 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 e eu vou reduzir um pouco mais, tá? Vamos lá então no Sprite Ball, e ele tá, vamos ver aqui, a gente pode dar uma reduzida nele. Deixa eu editar ele, né? Edit Image. Aí agora eu entrei no editor do Sprite, eu vou entrar em Image, Resize All Frames, que ele vai todos os tamanhos aqui. Eu vou mudar para 64 e vou dar um Apply, tá? Ele vai ficando assim mesmo, esquisito, né? E a gente está olhando ele ampliado, mas aqui ele foi reduzido, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele até tinha uma função de interpolação aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se dá para dar um Ctrl Z aqui para ele interpolar. Eu vou deixar a interpolação linear. E agora eu vou colocar 64. Pronto. A interpolação ficou um pouco melhor. Porque essa interpolação, quando ele está fazendo a redução ou ampliação, ele interpola para poder ficar mais assim, bonitinho. Ele coloca um pouco de um gradiente que ele faz, ele coloca mexe no alfa da imagem, né? Então fica mais bonitinho a imagem. Eu vou fechar aqui agora. E agora eu vou fechar também aqui. E vou entrar na ROM. E agora ele tá do tamanho. Deixa eu só entrar aqui que eu acho que essa daqui tá meio... Vou colocar aqui o tamanho 1, que é o tamanho original, só pra gente ver como que fica. Esse aqui seria o tamanho original, tá? Então eu acho que dá pra gente deixar aqui para esse exemplo que a gente está criando, né? E agora nós vamos pegar essa instância e vamos copiar e colar, tá? Então aqui eu vou copiar e colar elas. Inicialmente eu vou fazer assim, tá? Deixa eu ver se cabe mais uma. Ups. Eu acho que não tá bom assim, né? E voltou aqui para 32. Vamos colocar aqui.
tecla Ctrl tá com algum problema, ó. Tô aberto, ela tá esticando a imagem. Ó. Eu acho que ele tá. Eu tô com o meu definição lá de shortcut da tecla Ctrl. Deixa eu clicar aqui. Agora eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, aí eu posso ir copiando aqui. Depois eu vou centralizar eles. Então cada bolinha dessa aqui, pessoal, ela é uma instância do mesmo objeto chamado objeto ball, né? Olha que interessante. Bom, essa quantidade já tá bom, né? É só eu marcar aqui. E agora eu vou mover elas aqui para o meio. Então beleza. Nós temos a nossa bolinha aqui, né? Então se a gente executar o jogo agora, vamos ver o que acontece quando a gente executa, né? Ah, eu esqueci de desmarcar a velocidade da ROM. Lembra da velocidade da ROM, gente? Vamos lá na ROM. Vamos fechar aqui. Aqui meu teclado. Tá travado, bicho, aqui. Pronto. Aqui na ROM Title, Background. Deixa eu entrar aqui, Background. Tá vendo? O speed do X tá 2. Então eu vou diminuir aqui, vou colocar 0 para ele parar de ficar se movendo, tá? Vamos ver, vou salvar agora e vamos ver como que vai ficar. Mandei executar. Agora sim. Tá aí a telinha, né? Bom, continuando aqui, o computador eu tive que reiniciar, ele deu uma travada aqui, tá? Mas deu para mim poder salvar. Mas vamos continuar aqui então, né? Aonde eu tinha parado. A gente tá agora com a telinha aqui, com as bolinhas, né? E agora eu vou executar para vocês verem como que tá até agora o nosso jogo. Nós temos a ROM Title e a ROM Play, né? Então vamos mandar executar para ver. Beleza, tá aqui o jogo. Vou até minimizar aqui o Game Maker, né? Isso aqui é a nossa telinha do jogo. E agora eu vou clicar no botão Start. E aí estão as bolinhas. Aí eu até falei com vocês, eu vou deixar acontecer o que tá acontecendo. O que vocês acham que tá acontecendo? Bom, o que tá acontecendo é que ela tá mudando de imagem, tá? Ela é composta de 5 imagens. E se você não programar nada, não falar nada, quando ele vai mostrar aquele objeto, o ciclo normal do objeto é ir rodando de imagem em imagem. Quando ele chega na última, ele volta para a primeira. Isso ele faz automaticamente, tá? Só que isso nós vamos controlar isso, tá? Nós não queremos que ele fique mudando de imagem. Inclusive a gente quer até que ele seleciona uma das imagens e ele mostra aqui cada uma diferente, né? Pra gente poder ter uma bolinha de cada cor, certo? Então vamos parar aqui. Vamos voltar. E vamos fazer isso para ver como que fica, né? Aonde vocês acham que teria que mudar para que isso seja mexido? Nós vamos mexer em cada instância? Não, nós vamos mexer no objeto da instância, né? Então vamos lá no objeto. Esse objeto ball, né? E agora o que eu quero fazer? Eu quero que esse objeto, quando ele começa, a primeira coisa que ele faça, quando ele carregar esse objeto, e na verdade carregar aquela instância daquele objeto, ele desativa essa mudança automática de imagem. E eu quero que ele selecione entre essas imagens uma imagem específica que ele vai mostrar aleatoriamente. Ele vai escolher a cor que ele quiser, aleatoriamente, tá? Então uma função randômica, né? Então eu vou... Qual evento? Lembra que eu falei com vocês que o objeto ele tem vários eventos? No objeto botão a gente interceptou o evento de clique do mouse, ou que seria o botão touch, né? Também. Ele aceita o touch ou clique, depende, depois nós vamos ver isso no celular. E agora nós vamos interceptar o evento create. Esse evento create ele acontece quando o objeto é criado somente.
quando a instância daquele objeto é criada, tá? Então vamos add event, create. Então vamos puxar para cá. Então aqui agora eu vou escrever o que eu quero que ele faça. Para que ele pare de fazer esse ciclo, nós vamos colocar aqui, ó, image speed é igual a 0. Essa variável image speed, ela é uma propriedade da instância, porque a instância de um objeto, ela tem várias propriedades que são variáveis internas do objeto. O objeto, ele geralmente tem métodos, que são funções que vão atuar naquela instância, que vão atuar naquela existência daquele objeto em si, que é a instanciação dele, quando ele se torna, quando você cria o objeto, né? Ele se torna concreto, e aí ele tem uma instância, e cada instância ela tem essas variáveis, e cada instância controla suas variáveis separadamente. E quando ela começa com o valor que você colocar lá, começa todo mundo igual, de acordo com o que você colocar aqui. Tá? Então eu vou dizer que essa instância, ela não vai ficar mudando automaticamente a imagem. E eu quero, se você clicar e escrever aqui, ó, image, tracinho, ele tem várias propriedades, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo para você controlar a imagem que vai estar no sprite. Então eu vou colocar aqui, ó, image. Eu já usei o image speed, que é a velocidade da imagem, e agora eu vou mudar a image index. E eu vou dizer que essa image index, ela vai ter um número de 0 a 4, quer dizer, 0 a 4 você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, você vai ter 5 imagens. Como ela começa do 0, você vai ser de 0 a 4 para escolher as 5. Aí você tem uma função chamada choose, que você vai dizer o que você quer escolher. Eu quero 0, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma das maneiras, tá, gente? Existe uma função de random, que se eu tivesse 255 valores aqui, eu não ia escrever 255 aqui para ele escolher. Mas quando são poucos valores, você pode dizer exatamente. Essa função é super poderosa, ela é bem legal. Você diz aqui os valores que você quer e ela escolhe um deles, tá? Então, só de eu ter feito isso, o que vai acontecer agora? Ele vai selecionar uma das cores e vai parar de ficar loucão ali, mudando a imagem. Vamos ver? Executando, start. Olha só. Ele selecionou uma das imagens, uma das 5 imagens daquele objeto, daquela instância, do sprite que está vinculado àquele objeto, e automaticamente também, como a gente colocou o image speed, o image speed igual a 0, né? Ele não fica se movendo. E o image index é para selecionar dentro das 5 imagens qual delas que eu quero iniciar. Entendeu, pessoal? Então, basicamente, para essa aula é isso. E eu queria agradecer vocês a presença aqui no nosso canal. E vocês, por favor, se gostaram, aperta aí no gostei. Se inscrevam no canal para que vocês tenham aí notificações do próximo vídeo. E um grande abraço e boa sorte. Até mais. Tchau, tchau.